sabe por que algumas pessoas têm resultados e outras não? O que determina a pessoa que tem resultados grandiosos na vida e aquela pessoa que tenta e não consegue? Já parou para pensar nisso? Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te trazer aqui um esclarecimento. Você vai ver como faz sentido o conteúdo que eu vou te passar. Meu nome é Robson Silva e eu sou o seu mentor de disciplina, autocontrole e como eliminar a procrastinação. Aqui nesse canal, sempre eu vou trazer vídeos para te ensinar, te instruir a como manter a sua disciplina em algo que você quer realizar, como ter autocontrole para aprender a dar não para aquelas coisas que estão roubando o seu tempo, te minando, porque muitas vezes o resultado que você não tem é porque você ainda não conseguiu dar não para algumas coisas. E para isso eu preciso te explicar algumas coisas. Você sabe qual a diferença entre mente e cérebro? Cérebro é essa estrutura anatômica que todos nós temos, é tudo parecido, como se nós fôssemos clones biológicos. E a mente? A mente é a programação do cérebro. Vamos fazer a analogia aqui como um celular. Tem o hardware, que é o aparelho em si, e o software, que é o quê? Os aparelhos que são instalados, os aplicativos que são instalados ali no celular, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Waze. Então, tudo isso vai sendo colocado no aparelho para que ele possa ter um funcionamento legal. E na sua mente também não é diferente. Mas como que são instalados softwares na sua mente, que vai determinar se você vai ter um resultado positivo ou um resultado negativo? O que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Então, as suas experiências vão determinar o tipo de resultado que você está tendo hoje. Aí você pode me perguntar, Robson, como que eu sei, como que eu entendo como foi instalado esses softwares? Eu vou passar aqui para você 9 P's programadores de crença. E aí você vai entender como que foram instalados as crenças que estão determinando os resultados que você tem hoje na vida. Então eu vou começar com o primeiro P, que é o parto. Então, no ato do seu parto, ali já foi instalada uma crença em você, que pode ter sido uma crença positiva ou uma crença negativa. Porque se você teve um parto normal, é um tipo de crença que foi instalada na sua mente. Se você teve um parto cesariana, já é outro tipo de crença que foi instalado na sua mente. Se você teve um parto feito a fórceps, que você foi arrancado do útero da sua mãe, já é outro tipo de crença, que é uma crença traumática. Então você entende a diferença? No ato do nascimento, já foram instaladas crenças ali que vão determinar muitos dos resultados que nós temos na vida adulta. Então o primeiro P é parto. Segundo P, paz. Só que todos que eu estou compartilhando com você, é importante você ter consciência do seguinte: todos eles podem ter instalado crenças positivas ou crenças negativas, tá? Então vamos pegar aqui o exemplo dos pais. Se os seus pais viviam dizendo para você, menino burro, menina chata, idiota, você não presta, você é muito devagar, você não anda, não faz isso, sempre criticando, denegrindo, falando palavras negativas, xingando, qual o tipo de crença que foi instalada? Uma crença negativa, que você não é capaz, que você não evolui. Quando chega lá na vida adulta, se aparece uma oportunidade no emprego, a pessoa não pega porque se o meu pai e minha mãe, que são autoridades, disseram para mim que eu não sou capaz, que eu sou muito devagar, que eu não presto atenção, qual é o tipo de crença que eu vou ter? Crença negativa, e automaticamente eu não vou me colocar à disposição para assumir um novo cargo, para ter uma responsabilidade maior. Ou do contrário, se os seus pais diziam para você, como você é uma menina esperta, como você é um menino esperto, como você é inteligente, como você é educado, nossa, você é demais, você é muito rápido, nossa, você vai crescer, vai ter filhos maravilhosos, você vai ser uma pessoa que vai fazer de fato diferença no mundo. Então essa pessoa cresce com o quê? Com uma crença
positiva, com a autoestima elevada. E automaticamente, lá na frente, ela vai ter resultados melhores, porque a autoestima dela foi formada principalmente de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 7 anos. Então, se você tem um filho, preste muita atenção nesse conteúdo, porque você viveu alguma coisa, de repente está tendo um resultado hoje, e você não sabe por quê, mas você pode fazer diferente com os seus filhos. Então, cuide daquilo que você está passando para os seus filhos. Qual o tipo de comunicação? Vamos para o terceiro P? Parentes. Por que os parentes? Porque são pessoas que exercem autoridade. Então, a avó, avô, tio, tia. Então, tudo que eles dizem para a criança, eles acatam como uma verdade, porque estão num papel de autoridade. E da mesma forma, se eles falam que a criança é inteligente, é esperta, é educada, é uma criança especial, maravilhosa, estão criando crenças positivas. Agora, se da mesma forma dizem palavras negativas para essas crianças, o que está acontecendo? Criando crenças negativas nessa criança. E o quarto P, padres. Por que padres? Porque quando você leva a criança lá para a igreja, quando o pai e a mãe levam, o que o pai e a mãe estão dizendo para aquela criança? Essa é uma pessoa de autoridade. O pai e a mãe passou autoridade. Então, o que sai lá da boca do padre também está gerando crença naquela criança, porque ele tem como uma figura de autoridade. E da mesma forma, aqui já são dois, padres e pastores. Seja dentro desse universo, todos eles têm autoridade, porque foi transmitida essa autoridade através do pai e da mãe. Então, padres e pastores são os outros dois P's programadores. De acordo com o que eles falam, está criando crença positiva ou crença negativa. Vamos pegar aqui uma história para a gente exemplificar. O pai e a mãe pegam a criança e vai lá para a igreja. Chega lá na igreja, o padre ou o pastor conta aquela passagem da Bíblia que diz assim: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Beleza, acaba o culto, a missa, o pai e a mãe pegam a criança, eles vão para um zoológico. Chega lá no zoológico, aquela criança vê um camelo. Olha aquele animal gigante, ok. E vão os três para casa. Chega em casa, a mãe começa a costurar uma roupa. E a criança olha lá no buraco da agulha. E quando ele olha no buraco da agulha, lembra do tamanho do camelo, ele fala, não tem como. Então, o que fica instalado na cabeça dele? Eu quero ir para o céu. Então, eu não quero ser rico. Então, é uma crença negativa. Só o que acontece? O padre e o pastor esqueceu de explicar todo o contexto. Que é o quê? Lá na antiguidade, o que acontecia? As cidades eram muradas. Então, quando as pessoas chegavam depois das 6 da tarde, para entrar na cidade, eles tinham que entrar por uma portinhola, que o nome dessa portinhola era fundo de agulha. E só entravam ali abaixado, tinha que tirar as cargas, deixar tudo para conseguir passar por essa portinhola. Então, qual é a analogia? Para entrar no reino do céu, você tem que se desgarrar, deixar tudo e entrar por um buraco pequeno. Só que não foi explicado esse contexto. E a criança cresce entendendo que ter dinheiro é algo negativo, é algo ruim, e ela tenta cognitivamente crescer, ganhar dinheiro, trabalhar, mas ela não sabe da crença que está instalada. Ela chega num patamar, bate um certo nível de faturamento e volta para trás. Por quê? No subconsciente dela está rodando a mensagem que se eu for rico, se eu for bem sucedido, eu não vou para o céu. Então eu quero ir para o céu. Ela arruma um jeito de se desfazer daquele dinheiro, empresta para alguém, investe em negócio errado e perde aquele dinheiro. De repente, isso pode estar acontecendo com você. E o sexto P. Agora vamos para o sexto P, que é o quê? Programas de internet
programas de TV e internet. Então, tudo aquilo que você está vendo por repetidas vezes também está programando a sua mente. Se você está assistindo só um programa de morte, de assalto, o que acontece? Quando você sai para a rua, você fica em pânico, com medo de ser assaltado, de ser roubado. Eu andei viajando por alguns estados do Brasil e conversando com algumas pessoas. E eu falava que morava aqui em São Paulo e eles, não vou para São Paulo de jeito nenhum. Mas eu perguntava por quê? Não, lá é violência, muito roubo, assalto, morte. Mas por que você fala isso? Eu assisto um programa que passa aí com muita violência. E naquele tipo de programa só passava violência. Então ele só via só aparecia aquela realidade para ele. Por isso que eles tinham medo de vir para São Paulo. Mas não é só assim. Que tem, mas não é só isso. Então, qual o tipo de programa que você está assistindo? E isso tanto faz na TV como na internet. Você está assistindo coisas na internet que só traz coisas negativas, está programando a sua mente para o mal. Agora, você também assiste conteúdos do bem, igual esse aqui que está te trazendo consciência, te trazendo instruções, você está programando a sua mente também para um lado positivo, para coisas boas que você pode acontecer na sua vida. Agora vamos para o 7º P, que é o quê? Propaganda. A propaganda é algo que programa a sua mente sem você perceber, porque vai sendo passado repetidas vezes ao longo de uma programação. Eu já tenho 8 anos que eu não assisto televisão, então eu nem sei quais são as propagandas que estão acontecendo hoje. Mas se você está assistindo TV, pode ver, a propaganda repete por diversas vezes e aquilo está programando a sua mente. E quando você vai para o supermercado fazer uma compra, você pega aquele produto inconscientemente, porque aquilo está rodando tanto na sua mente, você viu por tantas vezes que você adquire produto e nem se dá conta que adquiriu por conta da propaganda que te influenciou. Faz tempo que eu não assisto TV, mas eu lembro que tinha uma propaganda que dizia assim: se sujar, faz bem. E aí você vai pensar. Se você lembrar de qual era essa propaganda, digita aqui nos comentários para ver se você sabe. Tinha uma outra que dizia assim: desce redondo. Se você sabe qual é, digita aqui nos comentários que eu quero interagir com você também. E agora nós vamos para o 8º P, que é o quê? PlayStation. Por que eu digo PlayStation? Porque são todos os videogames. Então, tudo aquilo que você está ali no game, eu digo PlayStation para representar todos os videogames. Porque às vezes a criança está ali só assistindo, jogando, aliás, só jogando jogo de briga, de morte, de tiroteio, e aí a gente vê algumas consequências que acontecem, por exemplo, nos Estados Unidos. Quantas vezes nós já vimos crianças lá que pegam uma arma e saem atirando em todo mundo? Porque ele trouxe do mundo virtual para o mundo real. Ele conviveu com aquilo por tantas vezes, que ele achou que é normal. Então ele não soube diferenciar o que era realidade do que era o mundo imaginário, o mundo online ali do videogame. Trouxe isso para a realidade e automaticamente teve aí grandes prejuízos. E o 9º P é o quê? São os políticos. Então os políticos também estão programando a sua mente de acordo com a mensagem. Tem alguns políticos que eles trazem uma mensagem positiva, algumas narrativas. Teve até uma narrativa que saiu há algum tempo aí, que da picanha e tal, e isso acaba influenciando a decisão de muitas pessoas. Eu não sei se você lembra quando que você está assistindo esse vídeo, mas vai ter picanha para todo mundo. E por fim, o pessoal não está conseguindo comer nem ovo, porque até o ovo subiu. Então você tem que tomar cuidado com esses 9 P's programadores. Você gostou desse conteúdo? Fez sentido? Agora faz uma retrospectiva aí na sua vida. Que tipo de resultado você está tendo? Quais foram as crenças que foram instaladas na sua mente?
isso está te levando a ter resultados positivos ou resultados negativos. E eu quero que você acompanhe o canal, porque todas as quartas-feiras vai subir vídeo novo aqui no canal, trazendo instrução para você sobre disciplina, autocontrole e como eliminar a procrastinação. Você vai entender mais sobre a sua mente, como mudar o seu comportamento para ter uma mentalidade mais positiva voltada para resultado. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você estar ser notificado todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui no canal, tá? E se você acha que essa mensagem pode ajudar outra pessoa, fazer sentido para outra pessoa, compartilhe esse vídeo, tá? Eu vou deixar aqui o link do meu método CID, para você ter clareza, ativar a identidade e ter disciplina. Só clicar aqui, você vai ser levado para uma página e lá a gente pode bater um papo e te explicar como que funciona esse programa. Então, que você, dependente da fase que você está, lembre-se sempre disto. Insista, persista e jamais desista.